E da mesma forma que a gente fez na carta aos Colossenses, a gente vai fazer na carta aos Efésios. Então, eu gostaria de encorajar os irmãos a abrir comigo Efésios capítulo 1. Hoje nós vamos ler até o verso 14. Efésios capítulo 1, do verso 1 até o 14. Efésios capítulo 1 até o verso 14. Eu vou fazer uma introdução, como hoje é a primeira exposição, eu vou fazer uma introdução um pouco da carta, para que a gente consiga entender ou epístola, como alguns chamam também, mas a gente vai fazer essa introdução para que a gente consiga caminhar posteriormente com uma base. É o que a gente fez nas outras vezes e isso nos traz muito conhecimento e entendendo o contexto, apesar de Efésios não ter muita dificuldade de entender o contexto. Mas eu quero ler com os irmãos o capítulo 1 até o verso 14, que diz assim: a gente sabe que Efésios é a cidade de Éfeso, uma cidade menor. Se a gente observar, as escrituras tratam isso, como a gente estudou Colossenses, mas o povo, a cidade era de Colossos. Então a carta é escrita ao povo, então por isso que é escrito como Colossenses. Assim como Éfeso, a cidade é Éfeso, mas é escrito aos Efésios. Então a gente pode entender dessa forma, como Coríntios, a cidade é Corinto, mas é escrito aos Coríntios. Então vamos ler o capítulo 1, do verso 1 até o verso 14, que diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção celestial, de bênção espiritual, nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Para o louvor da sua glória e da sua graça, ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual também temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu quanto na terra, nele digo, no qual fostes também feitos, herança predestinados segundo o propósito de que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade, a fim de sermos para o louvor de sua glória, nós que de antemão esperávamos em Cristo, em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, a qual é o penhor da nossa herança, até o resgate de sua propriedade, em louvor de sua glória. Amém? Vamos mais uma vez a Deus em oração. Pai amado, obrigado, Pai, por esse dia tão precioso. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos provido, Senhor, tudo. Desde antes da criação do mundo, o Senhor tem nos chamado. O Senhor tem
nos escolhido, e hoje podemos desfrutar, Pai, da Tua grandeza, da Tua soberania, da Tua providência sobre nossas vidas. Nesse momento tão especial, tão solene, Pai, momento que nós cultuamos ao Senhor com louvores, com adoração, com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, Senhor. Nós queremos novamente ir ao Teu trono de graça em oração e pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude a entender aquilo que o Senhor tem para nós, que a nossa confiança aumente cada vez mais em Cristo Jesus, e que o Senhor esteja, através do Teu Espírito Santo, nos fortalecendo, e que o Pai seja glorificado em nome de Cristo. Eu oro. Amém. Amém. Meus irmãos, como falei que a gente faria uma breve introdução na carta de Efésios, eu quero começar falando sobre a autoria da carta. Como a gente percebe no verso 1, a gente vê a identificação que Paulo é que escreve essa carta. E também no capítulo 3, no verso 1, também é mencionado a autoria de Paulo. E ainda assim, propriamente os temas que citados aqui em Efésios e as linguagens usadas anteriormente em outras cartas de Paulo também nos ajudam nessa afirmação. A semelhança com os vocabulários, com a carta de Colossenses e até os temas, se a gente observar ali, aqueles que acompanharam os sermões em Colossenses, são impressionantemente iguais. Então isso ainda nos dá uma certeza maior de dizer que foi Paulo o autor da carta de Efésios. Embora, sempre há alguns eruditos modernos liberais que têm desafiado sua autoria e o destino dessa carta. Alguns dizem que Paulo não escreveu essa carta, e a gente vê tão claramente em alguns versos, mas faz parte. Ainda falando sobre o contexto, quero falar sobre a data e o local. A identidade da audiência original da carta também tem sido questionada. Ok? Essa carta pode ter sido uma audiência mais ampla, e por parte creio nisso, do que somente a igreja em Éfeso. Se a gente observar com olhos atentos no verso 1, Paulo diz assim: por vontade de Deus aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo. Então, não é somente uma carta aos Efésios, porém foi destinada a eles, mas a ideia é abranger a igreja de Cristo. Não é como cartas como Paulo faz a Corinto, que ele traz uma repreensão. A igreja de Corinto tinha vários problemas e Paulo normalmente ensina: vocês estão indo para um lado liberal, e várias repreensões de Paulo. Normalmente as cartas de Paulo, elas são repreensões à igreja. Se vocês observarem os seus escritos, de certa forma ele sempre está: vocês estão errados, volte para Cristo. Normalmente é assim. E Efésios a gente vai ver um pouquinho diferente, Paulo um pouquinho mais calmo, não é? Ou seja, então, pelos descritos que Paulo faz, não é dirigida particularmente à igreja de Éfeso, porque Paulo não trata ali de problemas locais da igreja. Se vocês observarem, Paulo não trata de problemas locais da igreja. Por isso, essa ideia de que a carta é uma orientação geral aos eleitos de Cristo Jesus. Efésios também é considerado uma carta gêmea de Colossenses, escrita no mesmo local. No caso, Paulo estava preso em Roma. As duas cartas foram escritas no mesmo local e no mesmo período foi levado às igrejas. Para aqueles que saibam os escritos de Colossenses, as cartas de Colossenses aos Colossos foram enviadas por Epáfras, um servo que Paulo tinha, que enviava as cartas. Então, ambas as cartas foram escritas por Paulo, e ambas cartas são semelhantes em seus escritos.
Alguns manuscritos gregos, eles não incluem essa parte do capítulo 1, verso 1, em Éfeso, no destinatário da carta. Eles não têm, no escrito original grego, alguns não têm essa parte em Éfeso, porque justamente eles creem que essa carta é para a igreja geral. Alguns escritos gregos, se você pegar o original, a tradução está escrito aos santos que são também fiéis. Então eles tiram essa parte de Éfeso justamente, fiéis em Cristo Jesus, porque eles tiram justamente por crer que essa carta é para a igreja de Cristo. Mas esse não é o mérito que a gente deseja falar, apenas trazendo o contexto e informações da carta. Podemos afirmar que Éfeso era uma cidade muito celebre, né? Para aqueles que não sabem o que é celebre, é uma cidade com muita qualidade. Ela existia muita qualidade, ela era louvável, ela era famosa, a cidade de Éfeso. E ficava na Ásia Menor. Paulo havia aqui instruído os efésios na sã doutrina do Evangelho, enquanto era prisioneiro em Roma, percebendo que o povo precisava de confirmação daquilo que eles tinham crido. Ok? Então a gente percebe aqui que o povo de Éfeso, eles eram um povo convertido, um povo maduro. Só que Paulo escreve para reanimá-los, para reconfirmar aquilo que eles já tinham crido. E a gente vai observar isso. E falando ainda um pouco sobre a carta, os 3 primeiros capítulos se ocupam de uma forma primordial em enaltecer a graça divina. A gente já leu aqui sobre as bênçãos de Deus em Cristo e a nossa redenção. A gente vê Paulo enaltecendo a graça divina, o poder de Deus de nos escolher antes da fundação do mundo, que é para a doação de ser filho de Jesus, de ser adotado como filhos por meio de Jesus, por causa do seu sangue, por causa da sua perfeita vontade, para a sua glória. Então a gente vê nesses 3 primeiros capítulos, principalmente Paulo enaltecendo essa graça divina da parte de Deus. Então, após essa saudação, Paulo imediatamente ele trata da eleição soberana de Deus, de fato, para que pudéssemos reconhecer que agora somos chamados para o reino de Deus. E no segundo capítulo ele ainda enaltece a graça divina por meio de uma comparação. Ele lança uma forte luz sobre as riquezas da graça divina. No terceiro capítulo, Paulo declara que foi designado para ser peculiarmente o apóstolo dos gentios, e muitos sabem disso, para que esses que haviam por tão longo tempo permanecido estranho, agora fossem enxertados no povo de Deus. Interessante que Paulo ele se declara apóstolo dos gentios. E no capítulo 4, ele descreve a maneira pelo qual o Senhor governa e protege a sua igreja, que é por meio do Evangelho proclamado pelos homens, e fala sobre elementos sólidos da fé cristã. Ele fala também sobre a genuína perfeição, né? No capítulo 4, ele fala sobre a santidade. No capítulo 5 e 6, capítulo 5 e 6, Paulo fala sobre santidade, sobre as obras das trevas e da luz, e também descreve o lar cristão, como deve ser, e fala sobre as funções do marido e da esposa, da mulher. Fala sobre o cristão como pai e aos filhos, e também se fala sobre servos e senhores, no caso empreendedores, no nosso contextualizando, e aos empregados. E finaliza o capítulo 6 falando sobre a armadura de Deus. Então, rapidamente, só passando esse contexto, porque a partir das próximas mensagens, a gente não vai fazer a recapitulação dessa introdução, a gente vai caminhar, por isso que eu desejo de que os irmãos tenham isso como base na exposição. Então, eu queria falar também, meus irmãos, que estudar essa carta é como pisar num solo sagrado. Estudar Efésios é como pisar num solo sagrado. Precisamos fazer de fato, eu quero encorajar os irmãos a fazer isso de pé descalço, de uma forma humilde, porque isso aqui é um solo sagrado.
eu gostaria que os nossos corações estivessem embrasados realmente para entender o que Cristo, o que Paulo fala aqui, e fala de Cristo, de Deus, do Espírito, enfim, enaltece a graça divina, a Trindade e assim por em diante. Eu quero que a gente tenha esse coração, que os nossos corações estejam dispostos a isso. Também não podemos tratar de coisas tão sublimes como essas que a gente vai tratar aqui, como uma alma seca. Como uma alma seca do deserto. A gente precisa entender claramente, com os olhos untados de lágrimas. Então, eu quero falar, antes de entrar no texto, que a minha oração é que nós estudamos essa carta juntos, com o coração aquecido, com a mente apta para receber aquilo que Cristo fez por nós. Amando e se entregando, nos justificando e lembrando que Ele está à destra de Deus Pai, de onde governa soberanamente os céus e a terra, e de onde há de vir para buscar a sua amada igreja. Ok? Então, nós vamos entrar de uma forma mais completa agora no texto e vamos destrinchar versículo por versículo. Versículo 1, Paulo apresenta como remetente da carta, embora anteriormente, não muito longe, no século XX, alguns liberais questionaram sua autoria, mas desde o século I aponta Paulo como autor da carta. No século II, os pais da igreja atribuíram a epístola de Paulo de Tarso. O bispo Policarpo de Esmirna e outros líderes cristãos do século II, incluindo Clemente de Alexandria, Tertuliano de Cartago, afirmam a autoria de Paulo. Então nós temos aqui um embasamento muito forte e grande e histórico de grandes pais da igreja que afirmam a autoria de Paulo. Então, portanto, esses eruditos modernos liberais que questionam a autoria de Paulo em Éfeso, em Efésios, eles não têm argumento para dizer que não, porque Paulo inicia falando que é ele, Paulo, apóstolo de Cristo, da vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. Ele está dando graças, ele está se identificando que é ele o autor da carta. O apóstolo fala aqui aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo. Como a gente já falou, a cidade de Éfeso era a capital da Ásia Menor e a maior metrópole da Ásia. Então a cidade, por isso que eu citei antes que era uma cidade celebre, uma cidade de qualidade, uma cidade reconhecida. Ela abrangia uma área extensa e sua população, na época, era maior do que 300 mil habitantes. Ou seja, era mais ou menos como Blumenau hoje no nosso contexto. A cidade era o centro do culto de Diana, para aqueles que já estudaram historicamente. Era o culto de Diana, a deusa da fertilidade, cujo templo dessa deusa era localizado exatamente a 1.600 metros do centro da cidade e era considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Olha só que interessante. Existia uma igreja saudável lá, mas era uma cidade mais ou menos bem, vamos dizer assim, devota, né, contraditório àquilo que Paulo está escrevendo. Ela era uma cidade considerada uma das 7 maravilhas do mundo, não por causa da igreja, mas por causa da deusa Diana, onde ficava seu templo. Então, isso era um orgulho para Éfeso. É como hoje algumas cidades têm orgulho, como Blumenau tem orgulho de ter o Oktoberfest, como Navegantes talvez para alguns tem orgulho de ter a padroeira Nossa Senhora de Navegantes. Então, o contexto de Éfeso era esse. E Paulo escreve para os Efésios e também para a igreja. Então aqui Paulo, no verso 2, ele roga, né, as bênçãos especiais para os destinatários, e ele fala da graça e da paz, tanto da parte de Deus como do Senhor. A graça é a causa da nossa salvação, e a paz é o resultado dela. Não é verdade?
A graça é a causa da salvação. Se não fosse a graça do Senhor, é a causa da minha e da sua salvação. E a paz é o resultado que eu tenho dessa salvação. A graça, ela é a raiz e a paz é o fruto. Interessante. E essas bênçãos, elas só podem ser dadas por Deus. Elas não podem ser conquistadas por mim, por méritos, por conquista, porque eu posso alcançá-las. Não. Essas bênçãos, elas só podem ser dadas pelo próprio Deus. Por isso que a gente fala aqui bastante, e não me canso de reforçar, de que para aqueles que são eleitos, salvos em Cristo Jesus e têm a certeza disso, isso é um privilégio enorme. Porque imagina um Deus tão grande, tão poderoso, como falamos nessa manhã sobre a soberania de Deus, sobre a providência de Deus e a soberania principalmente em todas as coisas. Observe comigo um Deus tão grande, tão poderoso, o Criador de todas as coisas, salvou você e eu, tão pecador. Interessante, né? Interessante, olhamos para navegantes. Quantas pessoas existem? Quantos têm a certeza da sua salvação? Então, é uma honra para nós saber que a graça de Deus nos alcançou e, como cantamos gentilmente, pela cruz nos chamou. E é por causa da cruz de Cristo que hoje estamos justificados nele. Então, caminhando do verso 3 ao verso diante, Paulo fala das bênçãos de Deus em Cristo e autor da nossa salvação. A passagem, que é uma longa sentença em grego, é uma expansão sobre o louvor do propósito de Deus em Romanos. 8:28 diz assim: louvor é dirigido ao Pai que elege, o Filho que redime e o Espírito que sela. Paulo reflete sobre a eleição. Se vocês observarem do verso 4 ao 6 de Efésios, louvor é dirigido ao Pai que elege, o Filho que redime e ao Espírito Santo que sela, do verso 13 ao verso 14. Então Paulo reflete sobre a eleição do crente desde a eternidade, o perdão deles no presente e a herança deles no futuro. Interessante que Paulo nos leva a uma compreensão, a um entendimento, a uma reflexão na soberania e na grandeza de Deus. Porque se a gente for pensar humanamente, isso dá um nó na nossa cabeça. Né? Se a gente lê esse versículo, talvez qual que é a impressão que nos dá? No verso 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Sabe o que a gente pode ver aqui claramente? Os atributos de Deus. A onisciência. A onisciência de Deus é tão clara. A onipresença de Deus. Os atributos de Deus são revelados nesse verso. Uma grandeza tão grande, Paulo nos leva a refletir nisso. Então eu sou salvo antes da fundação do mundo? Não é verdade? Isso não dá um nó na cabeça? Não pega o cérebro da gente e dá um... Nossa, mas é a palavra de Deus. E se nós cremos nela, é ela que rege a nossa fé. Então, outras citações que a gente pode observar na repetição que Paulo faz em Cristo ou nele, referindo-se à união íntima que Deus estabeleceu entre Cristo e o seu povo. Ou seja, esse trecho que Paulo faz, alguns consideram um louvor dirigido ao Pai. E se a gente observar realmente os escritos de Paulo aqui, é um louvor. Ele fala: bendito Deus e Pai nosso Senhor, que abençoou com toda sorte celestial, que nos predestinou, que nos amou, a qual nos temos a redenção pelo seu sangue, dos nossos pecados. Então Paulo, ele enaltece realmente a Deus, a soberania de Deus, ao poder, ao trino Deus. E ele fala de uma forma tão clara. E ainda falando sobre isso, um teólogo que eu particularmente gosto muito,
Russell Shedd disse que toda doutrina deve ser como um fundamento. Nós estamos falando aqui, meus irmãos, não precisam bater em gato morto, mas nós estamos falando sobre predestinação. A Bíblia fala sobre predestinação. Ninguém está falando sobre posições teológicas de uma forma inconsciente ou deliberada. A gente está falando de uma forma racional. E as Escrituras estão dizendo que nós somos eleitos antes da fundação do mundo. Isso não é escrito meu, do seu Shedd, de ninguém. Isso é as Escrituras. Então o Shedd diz que toda doutrina deve ser como um fundamento, ou um solo que cresce constantemente a vitalidade de adoração e ao culto, justamente por crer que essa passagem, aqui que Paulo escreve, é um louvor pela redenção e consumações das coisas criadas, cumpridas em Cristo pelo Espírito, segundo o propósito de Deus eterno. Olha aqui a Trindade. Então, a gente observa que a consumação das coisas criadas, cumpridas em Cristo, aquilo que era prometido em Cristo, foi de fato acontecido, foi cumprido. As promessas do Antigo Testamento, a promessa do povo antigo, foi cumprida em Cristo e pelo Espírito Santo que conduziu todas as coisas, o propósito de Deus eterno, Criador, foi executado. Paulo fala sobre a bênção que nós temos recebido nas regiões celestiais. 2 das outras 5 vezes que essa expressão aparece em Efésios tem influência e um significado aqui. Cristo ressuscitou dos mortos e sentou-se à direita do Pai nos lugares celestiais. E isso é uma glória para nós. E interessante que Cristo governa todas as coisas. Olha que segurança que nós temos. É Cristo. Por isso nós estamos justificados. Porque a gente sabe que a palavra de Deus nos fala assim, que nós temos diante do Pai um advogado fiel. E esse advogado é aquele que morreu na cruz por você. É Cristo. Além disso, os crentes também foram ressuscitados e sentados com Cristo nos lugares celestiais. A vitória de Cristo sobre a morte ganhou uma série de benefícios para nós cristãos. E uma dessas é a certeza da salvação. Estarmos assentados sobre os lugares celestiais. No verso 4, Paulo se regozija no fato de Deus escolher pessoas para se relacionar com Ele, como nos versos também de Romanos 8, 29 a 33. Se o Cleiton puder reproduzir para nós Romanos 8, 29 a 33, eu gostaria de ler junto com a igreja, porque muitas das vezes alguns pensam que essa ideia de predestinação, de escolha, é uma doutrina criada, e a gente vai ver que a Bíblia nos dá base disso. Olha só, porque aos que de antemão, todo mundo sabe que é antemão, né? Conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou. E os que chamou, esses também justificou. E os que justificou, esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que lemos sobre a soberania agora de manhã? Aquele que não roubou seu próprio filho, antes por todos nós se entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus que justifica? Que segurança sou de Jesus, eu já posso desfrutar dos benefícios que o Senhor tem. Nós já podemos desfrutar dos benefícios que Deus tem. E é interessante que Romanos é escrito por quem? Por Paulo. Paulo, nos seus escritos, traz diversas repreensões às igrejas que têm andado fora da sã doutrina. Ok, sim, e é necessário.
Mas interessante que Paulo, nos seus escritos, nos traz uma segurança tão grande sobre a salvação dos eleitos, sobre a predestinação daqueles que foram escolhidos por Deus. E é uma necessidade. E eu quero dizer que, em primeiro lugar, para aqueles que ainda não creem, precisam entender que Deus nos escolheu. Porque isso não é algo que você aceite ou não, é algo que a palavra diz. Eu lembrei da frase do Paul Washer, que diz: não interessa o que você pensa, interessa o que a Bíblia diz, e ela vai se cumprir. E é interessante que quando nós cristãos se sujeitamos a isso, entendemos que o governo, o poder, a soberania está sobre Deus, não sobre mim. Não sobre minhas escolhas, não sobre as minhas atividades ou sobre alguma coisa cósmica que vai mudar o mundo ou alguma direção que o mundo vai ir por causa de algum acontecimento literal, não. A Bíblia nos diz que o Senhor está sobre o governo até sobre a nossa escolha. Como também nos elegeu nele. Ele não só nos escolheu, mas nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Olha só. Imagina chegar diante de Deus, prestar contas, mas saber que você é santo. Mas você sabe que é miserável, mas saber que você é santo. Ao mesmo tempo que a gente sabe que é pecador, falho, ao mesmo tempo a gente é santo. E essa segurança não é uma doutrina, não é a igreja batista, não é a igreja presbiteriana, luterana. Nada que traz essa segurança é a palavra, é a promessa. E a eleição é um ato livre da soberania de Deus. Porque Ele que criou todas as coisas, Ele que criou Adão. Nós somos de raça de Adão. Ele faz o que quiser com a gente. Por isso a necessidade da providência, por isso a necessidade de confiar. Nós somos filhos. E fazendo um apêndice rapidinho aqui, quando nós falamos pela manhã sobre a soberania de Deus, e se nós passamos por lutas, por dificuldades, por várias coisas, lembre-se de que Deus repreende aquele que Ele ama. Você deveria estar com o cabelo em pé, ou branco, ou sem cabelo, ou preocupado, desesperado, se Deus não te repreendesse. Aí sim. Se quando você pecasse, o Espírito Santo de Deus não falasse no seu coração, aí sim a gente deveria estar preocupado. Como diz Spurgeon, aquele que dorme abraçado com o pecado, dorme a caminho do inferno. E olha que bênção. Se eu não consigo estar em paz com o meu pecado, que bênção! Tomara que você vive a tribulação pro resto da tua vida, porque assim você vai entender que você não pode ser um pecador, você não pode viver em pecado. Porque se você dorme confortável, você está caminhando para um caminho contrário do que a palavra diz. Mas, voltando para a eleição, no verso 4, Paulo questiona a eleição. Paulo, em nenhum momento, questiona a eleição com temas de discussões frívolas aqui. Mas ele entra no assunto com muita humildade e reverência, falando que Deus o escolheu, e ele fala ainda no final do verso 4, ele escolheu em amor. Em amor. Tanto que ele abre o assunto dizendo, bendito seja o Deus Pai. Ele traz o assunto com muita alegria. A Bíblia nunca argumenta contra a doutrina da eleição. Pelo contrário, a gente tem vários argumentos que alicerçam a doutrina da eleição. Ela põe base a nós. E claro, basta crer que a palavra é a autoridade, o solo escritura, que de fato ela norteia a minha vida. Se está escrito aqui, é verdade. Por isso que muitos consideram cristãos loucos, porque a gente crê num livro tão antigo, cheio de pó. Uma coisa que foi escrita há muito tempo atrás. Mudou as coisas. Hoje as coisas são diferentes. Hoje você tem que viver, hoje você tem que conquistar coisas. Essa é a ideia do mundo. Hoje você tem que ter uma empresa, meu irmão. Hoje você tem que ser bem sucedido. Você tem que andar bem, você está andando a pé. Nossa, Deus não quer isso de alguém. Satanás falou isso.
coisa do diabo falando isso. Porque a gente sabe que todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam Deus. Então, se eu creio na sola Escritura, se eu creio na palavra divina, eu devo crer dessa forma. Não só crer, mas me sujeitar, obedecer. E a doutrina da eleição, que a gente vê claramente aqui, ela não foi inventada por Agostinho de Hipona, nem mesmo por Calvino de Genebra. Não. Pelo contrário, é sem dúvida uma doutrina bíblica. E nenhum cristão pode ignorá-la. Deus tem misericórdia de quem quer ter e endurece a quem Ele quiser. Essa é a verdade. Deus, Ele tem misericórdia de quem Ele quiser ter. E se Ele quiser endurecer o coração, Ele endurece. Nós temos vários exemplos, já falamos de Deus, já falamos de tantas pessoas aqui que trabalharam para o Senhor e no fim o coração foi endurecido. Porque Deus quis. Não é porque Deus está fazendo mal, é a vontade de Deus. E Ele faz o que Ele quiser. Eu quero ler rapidamente Romanos 9, do 18 ao 20. Vou pedir para o Cleiton abrir aqui para a gente ler junto, que nos dá a base do que eu estou falando, que Deus endurece a quem Ele quiser e salva a quem Ele quiser. Romanos 18 até o 20. Logo, tem Ele, Paulo se referindo a Cristo, misericórdia de quem Ele quer ter e endurece quem lhe apraz. Ora, tu porém me dirás, de que se queixas Ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar o que fez, por que me fizesse assim? Nós somos criatura dele. Até o 20. É isso aí. Até o 20. Olha só como Paulo fala. Pode compadecer de quem ele quiser e endurecer a quem ele quiser, em outras traduções. Pode alguém dizer não, replicar contra Deus, se nós somos apenas criados por Deus? Então Ele tem autoridade de governo sobre mim. Por isso que eu não me canso de falar que é uma honra ser chamado por Deus. É uma honra. Porque por nossa natureza nós não estaremos aqui. Por nossos desejos carnais nós não estaremos aqui. Se nós andássemos conforme o nosso desejo humano e carnal, nós não estaríamos aqui. Ninguém gosta de acordar domingo de manhã mais cedo e ir para a escola bíblica. É bom dormir até mais tarde no domingo. Ninguém gosta de ficar quase até o meio-dia aqui, porque vai atrasar o almoço de domingo. Né? Faz na semana, almoça 2 horas da tarde, domingo tem almoço. Mas é verdade, a nossa natureza, ela sempre tem tendência a andar contrário. E a gente percebe que Deus, Ele salva quem Ele quiser. E o fundamento disso, e o único fundamento, é o amor predestinador de Deus. Como Paulo fala, é seu próprio beneplácito. E não alguma coisa que os eleitos fizeram ou farão. Ou seja, minha justiça não tem valor. Quando Paulo usa nele, significa que a escolha de Deus sempre tem em vista um povo caído e união com o seu Redentor. Deus sabe, se a gente olhar para a história da igreja, a gente falou isso quinta-feira, a igreja do Senhor, desde o Antigo Testamento, sempre está em declínio com o pecado. Sempre Deus tem que intervir e vir trazer a salvação, tem que mandar praga para que o povo veja. Deus sempre está intervindo na salvação do povo. E a igreja não é diferente. Mas Deus sempre tem em vista que nós somos um povo caído pelo pecado, mas com união com o Redentor. Paulo fala para sermos santos e irrepreensíveis. Deus tenciona levar seus eleitos da morte espiritual no pecado para o perdão dos pecados em Cristo. É interessante que Deus nos leva os eleitos da morte espiritual no pecado para o perdão dos pecados em Cristo. E por fim, essa eliminação de todo o pecado na experiência deles.
Portanto, meus irmãos, é falso dizer que a eleição leva um viver leviano e pecaminoso. Aqui quero abrir também uma apêndice em que muitos dizem assim, que é errado. Aqueles que não têm o equilíbrio nas Escrituras, eles sempre vão andar de uma forma errada. Se Paulo nos chama também para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis. Não é verdade? Então, não posso dizer, e novamente falo, é falso dizer que a eleição leva a viver um jeito leviano, uma palavra bem gauchesca, de uma forma leve e pecaminoso. Não me dá esse direito de viver uma forma leve e pecaminoso se eu sou eleito. Muitos creem assim. Eu sou eleito por Deus, eu sou salvo, eu sou predestinado, não interessa como eu andar, eu já fui eleito. Vive com uma falsa segurança. Porque quem é eleito, ele vai viver em santidade. Quem é eleito, ele vai viver em santidade. Ele vai buscar isso cada vez mais. Nós somos chamados para isso. Nós somos chamados para ser irrepreensíveis. Seria tão estranho nós dizermos que somos de Cristo e sair daqui para fora e sair vivendo uma vida de mundano. Seria errado. Mas muitos pensam assim, mas eu sou predestinado, não posso perder essa noção. De fato. Talvez Deus tinha o mesmo pensamento e acabou amando mais esse irmão. Cuidado, porque o chamado eficaz, o chamado verdadeiro é para viver uma vida santa e irrepreensível. E todos sabem o significado de santidade e de ser irrepreensível. Observamos aqui que no final ele fala em amor, no verso 4. E isso nos ajuda a entender as naturezas da santidade, as quais os crentes são chamados a praticar. Como vemos em várias outras passagens das Escrituras, e Deus mostra o seu amor e sua decisão de nos escolher, mesmo sendo pecadores. Quero ainda, antes de avançarmos para o verso 5, quero destacar ainda que existe o objeto da eleição e o propósito da eleição. Falando primeiramente sobre o objeto da eleição, Deus nos elegeu. Isso prova que a salvação ela não é universalista, porque muitos crentes se baseiam lá em Timóteo que Deus deseja salvar todas as pessoas, mas não significa, a gente vê claramente isso. Paulo está escrevendo aos crentes no verso 1 do capítulo, no verso 1, e aos santos e irrepreensível. Esse nós refere-se a todos os homens sem distinção, etnia, cultura e religião, mas não a todos os homens sem exceção. Ok? Então o que quer dizer aqui? Esse nós que Paulo usa, ele está falando que é para toda cultura, todo ser humano, sem distinção étnica, sem distinção cultural ou religiosa, mas não a todos os homens sem exceção. Então, não é para todos a eleição, é para os eleitos. E o propósito da eleição, Deus nos escolheu para sermos, novamente, repito, santos e irrepreensíveis. A santidade e ser irrepreensível são o propósito de Deus na eleição. Nenhuma pessoa pode se considerar eleita de Deus se não vive em santidade. A santificação não é a causa, mas é a prova da eleição. Você quer saber se você é santo? Olhe para a sua vida e veja se você vive em santidade. Aí você vai saber. Ou se você busca. A eleição é a raiz da salvação, mas não o fruto. Então, eu encorajo os irmãos a sempre olharem para as suas vidas e ver os seus pecados, as suas práticas, e ver se vocês estão caminhando em santificação. Santificação. Isso é uma necessidade, ainda diria que urgente. Não pelo presente século. No passado, às vezes a gente fica pensando, nossa, o século XXI está tão bagunçado, né? Tanta coisa louca. Meus irmãos, no passado também existia muita coisa estranha. O homossexualismo hoje. Os gregos são os maiores pais dessa cultura. Existe tantos pecados quanto antes quanto agora. O pecado sempre existiu desde quando Adão e Eva caíram.
A questão aqui que eu estou falando, a necessidade da nossa santificação, ela é o mínimo do resultado da vida de um eleito. Ele busca isso. Ele quer isso. Ele pode pecar. Logicamente, sem dúvida, ele peca, eu peco, nós pecamos. Só que ele busca a santidade. E eu quero te falar, existe uma diferença entre arrependimento e remorso. Remorso, você acaba voltando. Você vive nisso. Mas o arrependimento, você abandona. Cuidado com a vida de santidade. Não se ache um eleito se você não vive de uma forma santa. Não se considere. No verso 5, Deus nos predestinou para si mesmo. Por quê? Nós somos dele. Deus nos predestinou para Ele, para vivermos diante dele. Deus nos escolheu não nos escolheu para viver longe dele, e sem intimidade com Ele, e sem comunhão com Ele. Nós somos eleitos para andarmos com Deus, para deleitarmos em Deus. E eu quero falar, meus irmãos, para o crente, para o cristão, Deus, Ele é a fonte do prazer dele. O que te traz mais prazer hoje? Um chocolate? Um churrasco? Né? Traz prazer, sem dúvida nenhuma. O Thiago que eu digo, eu gosto de um churrasquinho. Meus irmãos, várias coisas dão prazer a gente. Uma família, várias coisas, um filho, uma esposa, várias coisas, um trabalho, uma conquista, nos dão prazer, é verdade. Um relacionamento conjugal nos dá um prazer, sem dúvida alguma. Mas o prazer do eleito é Deus, é a fonte do prazer dele. É a fonte dele, é Deus. Ele deve ser o amado da nossa alma. É nele que encontramos plenitude de alegria. Eu quero ler rapidamente Salmos, a qual nós já lemos aqui em liturgias passadas, Salmo 16, verso 11. Olha só o que diz. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença, a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Olha só, que lindo isso. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença, a plenitude de alegria. E é assim que nós devemos ter alegria na presença do Senhor. A tua mão direita há delícias. Que interessante. Podemos aqui entender que a eleição é um incentivo para a santidade. Não é uma desculpa para o pecado, como muitos usam. É um estímulo para ser humilde e não motivo para ser orgulhosos, que aí também peca. É um encorajamento para a evangelização e não uma razão para um descuido missionário. É interessante que tudo da onde que a doutrina das Escrituras nos mostram tão claramente, muitos perdem o raciocínio e o equilíbrio. Uns pensam assim: se os predestinados não se salvam, eu não vou evangelizar. É errado. Tu não entendeu. Me desculpe, mas você está com déficit aí. Ou se você chega para algum irmão arminiano, ou algum irmão que tem uma posição contrária às Escrituras, não contrária à sua, contrária às Escrituras, ele vai dizer: não, eu me salvo, eu posso perder a salvação, né? Como o Karate Kid, né? Põe o casaco, tira o casaco, sou salvo a hora que eu quiser. Mas a salvação, a eleição, ela não traz um orgulho. Não traz. Ela deve trazer humildade. Ah, porque eu sou eleito, você não. Meu Deus do céu. Tem tantos debates na internet, inclusive de líderes religiosos, de uma forma tão nojenta, de uma forma tão asperosa, que no seu falar é impossível ver Cristo. Aquele que entende a eleição, ele é mais humilde, como Cristo é. Ele não fica orgulhoso. Aquele que entende a eleição, ele não anda em pecado, ele vive em santidade. É um estímulo, porque é uma honra.
Aquele que entende a lição, ele quer falar de Jesus para os outros. Ele não se cala. E isso há uma necessidade de maturidade. Uma necessidade de maturidade. Certa vez eu conheci um pastor fiel a Deus, que ele claramente era bíblico e também cria na escolha de Deus, na predestinação. E ele foi convidado para ser pastor de uma igreja arminiana, de uma posição contrária às Escrituras. E eu me lembro que ele foi muito questionado. Como, mas tu vai para uma igreja assim? Sabe qual foi a resposta dele? Eu estou indo para ajudar meus irmãos. Não é porque eles têm um déficit de conhecimento que eles não precisam ouvir a verdade. Ele se fez no meio deles para ajudar a igreja. E pela graça de Deus ele conseguiu aplicar a doutrina da igreja. E hoje a igreja é uma igreja saudável. Está vendo a necessidade da humildade? Está vendo a necessidade que o conhecimento não deve nos deixar orgulhosos? Caso contrário, você não entendeu. Me desculpe, você não entendeu. Caminhando, meus irmãos, na parte B desse verso, do verso 5, observamos que Deus nos adotou segundo a sua boa determinação de sua vontade para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. Um filho adotivo, quando ele é adotado, ele recebe um novo nome. Ele pega o nome dos pais, o sobrenome dos pais, ele recebe uma herança, né? O filho adotado deve sua posição à graça e não ao direito. Porque ele foi adotado, ele não tem direito sanguíneo ou algum direito sobre a herança dos pais, mas ele é adotado. E é interessante que não é pelo mérito dele de ser filho através do sangue, então eu mereço isso, Jesus. Olha só como a adoção é preciosa para nós. É por causa da graça. Porque graciosamente Deus nos adotou. Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do Filho, como diz Romanos 8:29. Mas o interesse divino é que sejamos transformados em imagens de Jesus Cristo, como réplicas de Jesus, como retratos vivos, como praticantes daquilo que Ele ensinou e do que o Evangelho nos mostra. Então é interessante que, quando eu sou adotado por Cristo, eu preciso agir conforme Ele. Em Romanos 8:29 nos deixa tão claro isso. Se Cleiton puder abrir para nós, Romanos 8:29. Portanto, os que de antemão também nos predestinou para sermos conformes à imagem do Filho, a fim de que Ele seja o primogênito de muitos irmãos. É tão claro, é tão perfeita a vontade do Senhor. Então nós precisamos ser imagem de Cristo em nossa prática. Se nós entendemos que nós somos adotados e justificados por Cristo, nós podemos viver como Ele nos chama. E no verso 6, Deus nos aceitou para louvor de sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Não podemos nos fazer a nós mesmos aceitáveis a Deus. Nós não podemos nos fazer alguma coisa em nós, mudar nosso rosto ou pagar nossos pecados por nossa justiça para dizer, não, Deus, eu preciso ser aceito por ti, porque eu sou um rapaz bom, né? Eu não erro, né? Eu vou para a igreja, não. Nossa justiça é como um trapo de imundícia aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus, nossa justiça é um trapo de imundícia. Mas por sua graça, faz-nos aceitáveis em Cristo. Quando o filho pródigo, todos lembram dessa história. Vocês lembram da história do filho pródigo? Lembra quando ele chegou em casa com as vestes rasgadas, sujas com cheiro de chiqueiro? O que o pai fez? Abraçou e beijou.
mesmo com toda aquela imundícia. Aqui representa Deus com a gente, o Pai conosco. Apesar dos nossos pecados, cheio de imundícia, cheio de falha, Deus nos abraça e Ele se tornou aceitável ao Pai. Mesmo com toda aquela sujeira, mesmo com todo aquele pecado, Ele se tornou aceitável. É como se alguém tomasse um leproso e transformasse em um jovem radiante. Pegasse um homem leproso, todo leproso, e transformasse em uma pessoa radiante, um jovem. É assim que Deus faz com nós. Porque estamos justificados. Somos santos perante Ele. Por causa de quem? De Cristo. Então, a gente observa tanta firmeza na nossa salvação, e é um dos propósitos dessa mensagem, é nos encorajar a crer nessa certeza da salvação. Do verso 7 até o verso 12, a gente observa as bênçãos procedentes de Deus Filho, ou seja, Cristo. Podemos claramente entender que a redenção é um livramento pelo pagamento do preço desse resgate imerecido a nós, pecadores. É um resgate merecido a nós eleitos. Esse livramento é por meio do sangue de Jesus derramado na cruz. Todas as bênçãos que recebemos do Pai, recebemos em Cristo. Todas as bênçãos que o Pai dá, nós recebemos em Cristo. E somos abençoados nele. Quando Paulo, nesse trecho, ele destaca 4 bênçãos gloriosas procedentes de Cristo. Como falei, nessa parte do verso 7 até o 12, a gente observa as bênçãos procedentes de Deus Filho. Quem é o Deus Filho? É Jesus Cristo. E a gente quer destacar aqui algumas bênçãos gloriosas procedentes de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, Jesus nos redimiu nele. Então nós temos a redenção pelo sangue. Esse é o resgate como alguém que está à pena de morte, merecida pelos seus crimes, e alguém vem lá e liberta da condenação. Ou seja, ilustrando aqui, você comete um crime e você, de uma forma correta, você está condenado e não vai ter advogado para tirar você dessa situação. Você está com a pena de morte. Alguém vem lá e morre no seu lugar. Você sai impune. É isso que Jesus fez. Mesmo que você merecia aquela condenação, Jesus vem e faz para você. A palavra traduzida aqui, redimir, que significa comprar e deixar livre mediante o pagamento. Ou seja, eu compro você e te deixo livre. Nem sequer você precisa me pagar. Está vendo que é graça? É graça de Deus. Então podemos entender que a redenção é tornar livre uma coisa ou uma pessoa de uma propriedade de outra. Interessante que na época de Paulo, o Império Romano, ele tinha cerca de 60 milhões de escravos na época do apóstolo Paulo. 60 milhões de escravos. E esses escravos eram geralmente vendidos como uma peça de mobília. Como você vai lá na loja hoje, compra uma cama, compra uma roupa, enfim, né? Um roupeiro, uma geladeira, você vai lá e compra, ele é teu. Assim eram vendidos os escravos. Você chegava lá, eu quero esse aqui, está aqui, está pago. Mas um homem podia, naquela época, comprar um escravo e dar liberdade para ele. Você podia chegar lá e dizer, eu quero comprar aquele lá da cela direita e quero deixar ele livre, eu não quero que ele trabalhe para mim. Não quero que ele faça algo para mim. Eu quero apenas que ele seja livre. Foi exatamente isso que Cristo fez por nós. Ele pagou e nos deixou livres. O preço da nossa redenção foi o sangue. Isso quer dizer que estamos livres
da lei, como diz em Gálatas, capítulo 5, verso 1. Olha só o que diz em Gálatas também, da autoria de Paulo. Gálatas diz assim: para a liberdade que foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois firme, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Estamos livres da lei. Romanos 6,11 nos fala, 6,1, Romanos capítulo 6, verso 1, fala que nós estamos livres da escravidão do pecado. Olha só o que diz lá. Que diremos, pois, permanecemos no pecado para que seja a graça mais abundante? Não, estamos livres. E ainda Gálatas 1,4 fala que nós estamos livres do mundo. Do mundo. Nós estamos livres porque Cristo fez isso por nós. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Interessante, em Colossenses, capítulo 1, do verso 13 até o 14, Cleito, se puder também abrir, fala que nós somos livres do poder de Satanás também, e nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Agora, pense nos escritos de Paulo, Gálatas, Colossenses, Romanos e Efésios. É perfeito. Essa é a segurança que nós temos. Em segundo lugar, Jesus Cristo nos perdoou segundo a riqueza de sua graça. E o verbo aqui, perdoar, quer dizer levar embora. Ele levou embora. Cristo morreu para levar nossos pecados embora, a fim de que nunca mais sejam vistos. Meu Deus, olha que glória isso! Nem os meus pecados futuros não vão ser mais vistos. Não há qualquer acusação registrada contra nós. Meu Deus, meus irmãos, isso é maravilhoso. Olhar para a minha natureza e pensar que nem o pecado está registrado contra mim, por causa de Cristo. Pois nossos pecados foram levados embora. O nosso perdão é baseado no sacrifício expiatório de Cristo. O perdão de Cristo ele é completo, ele não é parcial. Ele morreu para remover a culpa do nosso pecado. Ele é o Cordeiro que tira todo o pecado do mundo. Cristo rasgou nossa dívida que era contra nós. Você está em Colossenses? Abre Colossenses 2,14. Tendo cancelado, olha só que interessante, é tão perfeito, tendo cancelado o escrito da dívida, a nossa dívida, que era contra nós e que constava de ordenança, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Ou seja, a tua dívida, aqui ó, está pago, agora você é teu. Antes da fundação do mundo, por isso que a graça é irresistível. Por isso que é impossível resistir ao chamado de Deus. Ele perdoou-nos e dos pecados jamais se lembra, porque Ele encravou lá na cruz os nossos pecados. O perdão de Cristo é imerecido para nós, sabemos disso, mas Ele é imediato e completo. Em terceiro lugar, Jesus Cristo nos revelou a vontade de Deus, no verso 8 ao 10. Deus não apenas recebe e perdoa aqueles que reconciliou consigo mesmo como filhos, mas Ele também, e isso é precioso, Ele ilumina com a compreensão do seu propósito. Sua graça é derramada sobre nós em toda a sabedoria e prudência. É interessante que a palavra grega aqui, Sofia, que é sabedoria, é um conhecimento que olha para o coração das coisas, que as conhece como tal, como realmente são. E a palavra prudência é a compreensão que leva a agir corretamente. Então Cristo
outorga aos homens a habilidade de ver grandes venturas da eternidade e de resolver os problemas de cada instante. Ou seja, Deus revela o mistério de sua vontade para o ser humano regenerado. Ou seja, meus irmãos, quantas pessoas tentam buscar a Deus? Quantas pessoas vão para algumas igrejas ou para locais tentando entender a vontade, o mistério de Deus? E quantos que Ele ilumina a mente e dá sabedoria e prudência para viver de acordo com o seu evangelho? É poucos. Mas Ele revela o seu mistério, a sua vontade para o ser humano. Ele revela e Ele fala aqui com prudência e com sabedoria. Ele ainda, além de te amar, te perdoar, Ele ilumina a tua mente. Em quarto lugar, Jesus Cristo nos fez herança, no verso 11 e no verso 12, caminhando já para o fim. Em Cristo nós temos uma linda herança e também nós somos essa herança. Somos valiosos nele. Eu queria que vocês pensassem, eu sei que vocês pensam, mas refletissem no preço que Deus pagou por você. O preço que Deus pagou por você, para que você fosse herança dele. E o preço foi alto. Mas nós caminhamos seguro, porque somos a herança de Deus. O corpo de Cristo, o seu edifício, a sua noiva, a menina dos seus olhos. Nós somos a herança de Deus. Nós somos a noiva a qual Ele vem. Nós somos a igreja de Cristo. E no verso 13 e verso 14, a gente vê as bênçãos procedentes de Deus, o Espírito Santo. Se vocês observarem aqui, aqueles que têm olhos teológicos um pouco mais aprofundados, nós estamos claramente expondo a Trindade aqui também. Pensando da eternidade passada e da história passada para a experiência imediata e a expectativa futura dos crentes, o apóstolo Paulo destaca duas bênçãos gloriosas presentes do Espírito Santo, a qual ele fala no verso 13 sobre o selo e sobre a garantia. Em primeiro lugar, temos o selo do Espírito Santo. Como vemos aqui, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. E nesse verso a gente vê o processo inteiro da salvação. Olha só. Em quem também vos, depois que ouvisse a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fosse lá no Espírito Santo da promessa. Simples. O processo inteiro da salvação é ensinado no verso 13. Em poucas palavras. Você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da salvação, você creu nele, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Simples. E no verso 13 ele mostra como o pecador torna-se santo. Ele ouve o evangelho da salvação, como Cristo morreu pelos seus pecados e ressuscitou, e ele crê com a fé que traz a salvação, e depois ele é selado com o Espírito Santo. Você recebe o Espírito Santo após confiar em Cristo. O que nós chamamos da metanoia, a transformação de mente e coração. Interessante que pensar a palavra que Paulo usa sobre selos, selados, é engraçado que a palavra selos, hoje ela é conhecida como uma transação comercial consumada, não é verdade? Até hoje, quando os documentos legais importantes são transmitidos, recebem um selo oficial para indicar a conclusão da transação. Quando você vai no cartório, alguma coisa do tipo, você tem o selo, não é verdade? E Jesus consumou sua obra de redenção na cruz. Ele comprou-nos com sangue, somos propriedade exclusiva dele, mas, portanto, nós somos selados com a garantia dessa transição final. O selo é um direito de posse. O selo é uma segurança e proteção. O selo traz autenticidade.
Vamos ler rapidamente Romanos 8, 9, para a gente ainda trazer mais argumentos bíblicos para essa questão do selo. Olha só o que diz. Vós, porém, não estáis mais na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, olha só, se eu tenho selo, e se eu não estou mais na carne, mas no Espírito, e de fato, estou no Espírito Santo de Deus que habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se eu sou selado, eu sou dele. Se eu estou selado com Cristo, se eu tenho o selo do Espírito Santo, eu tenho essa proteção e essa segurança. É como você compra um terreno, algum veículo, você vai lá no cartório, registra, lá você recebe um selo, e aquilo é seu, é uma proteção, uma segurança. Não se faz mais contrato de boca como antigamente. Você tem um selo de segurança, você tem aquela proteção quando você faz o contrato. E é assim que Deus nos céu. E a melhor certeza é que Ele que está prometendo, não é ninguém aqui da terra. E isso é uma segurança tão grande para nós. Então a gente observa que se nós estamos de fato no Espírito Santo de Deus, Ele habita em nós, nós somos dele. E se eu não tenho o Espírito, eu não sou dele. Por isso que Paulo fala aqui do selo do Espírito Santo. Em segundo lugar, no verso 14, temos a garantia do Espírito Santo. Paulo também falou que o Espírito Santo foi nos dado como garantia. Como garantia. E é interessante que a palavra grega, arrabon, de origem hebraica, entrou no uso da língua grega, provavelmente por intermédio dos fenícios, ou seja, essa palavra ela tinha origem hebraica e entrou na cultura grega. E era usada no grego moderno tanto para aliança como a primeira prestação, depósito ou entrada. Essa garantia, essa palavra traduzida como garantia. E no grego clássico, arrabon significava o sinal em dinheiro que o comerciante depositava com antecedência ao fechar o contrato. Ou seja, vamos ilustrar. Eu vou comprar um terreno e esse terreno, para ser seu, você precisa dar uma entrada. Para dizer, não, eu não vou desistir do negócio. Eu já estou adiantando aqui o meu primeiro pagamento. Então você garante ao comprador esse dinheiro. Você faz um depósito com antecedência ao fechar um contrato. Um dinheiro que, caso você não fechasse, perderia se a operação não consumasse, não é verdade? Normalmente, contratos hoje imobiliários, se você dá a entrada e você desiste do negócio, você acaba perdendo o dinheiro de entrada. Então, essa palavra nos traz uma garantia também, ou seja, representa uma primeira parcela do pagamento. E a garantia que o pagamento será integral, no caso efetuado com sucesso, trazendo palavras mais modernas, o Espírito Santo é o primeiro que garante aos filhos de Deus, pois Ele habita em vós. E essa promessa está. Nós não vemos Cristo, ninguém viu Cristo aqui, ninguém viu Deus, mas nós veremos. E o primeiro pagamento da certeza é que o Espírito Santo de Deus habita em vocês. E Ele terminará a sua obra em nós, levando-nos para a glória. Para caminhar definitivamente para o final, Romanos 8, do 18 ao 23. Gostaria de ler com os irmãos. Romanos 8, 18 até o 23, nos diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguardada, a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus.
Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito Santo, nós temos esse primeiro pagamento, igualmente gememos em nosso íntimo, não é verdade? Aguardamos essa adoção que Paulo está se referindo em Efésios, a redenção do nosso corpo, o Evangelho aqui. Então a gente vê que todas essas riquezas vêm pela graça de Deus e são pela glória de Deus, são para a glória de Deus. Toda a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo tem uma fonte, tem um propósito que é glorificar a Deus. O nosso fim principal como seres humanos é glorificar a Deus. E o fim principal de Deus é glorificar a si mesmo, pois Ele é o Criador. Por isso eu quero finalizar com 3 aplicações para nós. Se você é um cristão, em primeiro lugar, esteja sempre sujeito à autoridade divina. Entenda os mistérios de Deus, a qual mostrados aqui. Seja maduro, comece a ler a Bíblia, comece a viver mais. Procure sempre estar em oração, leitura, para que você esteja de acordo com a vontade de Deus. Entender a eleição é entender o propósito de Deus sobre a nossa vida. Quando nós entendemos a eleição, entendemos o propósito de Deus sobre a nossa vida. É um dos mistérios que às vezes a gente lê e não entende, mas quando a gente entende e vive, é tão mais doce a nossa vida. E o segundo ponto, procure a glorificar a Deus em seus ensinos através das Escrituras Sagradas. Mesmo que muitas das vezes o nosso entendimento ele seja limitado, nossa mente vá até um certo momento, porque o nosso conhecimento não é igual ao de Deus. Mas faça o que Paulo está falando no verso 10 e 12. Procure sabedoria e prudência. E o último ponto, confie no Deus Trino, confie em Deus Pai como Criador de todas as coisas, confie no Deus Filho, Jesus Cristo, que nos justificou através da sua morte na cruz. Confie no governo soberano de Jesus Cristo e confie no Deus Espírito Santo, pois Ele te assegura de todas essas promessas que nós falamos aqui. E Ele te sela e te garante com segurança que você estará nos céus, nos novos céus, com Cristo Jesus e com Deus Pai. Amém? Eu gostaria de convidar novamente para ficarmos em pé. Em sequência, se a gente puder cantar Quebrantado para finalizar. Pai amado, Tua palavra, ela nos constrange, Senhor. Ela nos molda, Senhor, a Tua vontade. E nós que somos escolhidos Teus, ela nos transforma, Senhor. Nós como igreja queremos estar dispostos, Senhor, com o nosso coração, com a nossa intenção, com a nossa razão, estar disposto, Senhor, a viver uma vida de acordo com a Tua palavra. A ser, Senhor, a Tua imagem e a Tua semelhança, Senhor. O mundo vai passar, nós vamos viver, nós vamos morrer fisicamente. Mas o que chegaremos diante do Senhor? Nos livra de uma vida rasa, Senhor. Nos livra, Senhor, de sermos transformados por coisas que não Te agradam. Nos livra do pecado, Senhor. Nos conduz, Senhor, sempre à Tua perfeita e santa vontade. Não nos permitam, Senhor, jamais ser orgulhosos por conhecimento. Não nos permitam, Senhor, jamais ser, Senhor, de uma forma asperosa as pessoas que chegam a nós, Senhor. Nos ensina a demonstrar Teu amor, a Tua misericórdia. Nos ensina a ter o Teu caráter. Nos molda, Senhor, conforme a Tua imagem, Senhor.
que a nossa congregação, que a nossa igreja, Pai, possa ser de fato conhecida por homens e mulheres com a imagem de Cristo, Senhor. Nos ajuda com isso, Pai, porque a nossa carne, a nossa limitação, ela é tão sujeita ao pecado. Mas o Senhor interviu isso por nós na cruz. E nós queremos seguir firmados, porque o Senhor nos chamou humildemente através dessa cruz, Senhor. Nos abençoa, nos fortaleça, nos dê um ótimo domingo na Tua presença, Senhor. E uma semana, Senhor, crendo na Tua providência, crendo no Teu poder, Senhor. E que a Tua bondade seja sobre nós. Em nome de Jesus. Amém.